Este é um resumo crítico da obra Opúsculo Humanitário, publicado pela primeira vez em 1853, pela educadora, escritora e poetisa potiguar Nísia Floresta, e possui as impressões pessoais do produtor. Nísia Floresta é o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nascida em 1810 em Parari, no Rio Grande do Norte. Ela foi educadora, fundou um colégio no Rio de Janeiro e publicou 15 livros. Em Opúsculo Humanitário, ela fala da educação para as mulheres em sua época e toca em assuntos como a mulher indígena e a escravidão. Nísia participava do debate político abolicionista, indigenista e feminista, escrevendo para jornais e publicando livros. Faleceu de pneumonia na França em 1885. Passou 60 anos esquecida, até que em 1954 o estado do Rio Grande do Norte repatriou seus restos mortais e rebatizou sua cidade natal com seu nome. Os ensaios do Opúsculo Humanitário traçam a evolução das condições femininas e mostram a experiência da autora tanto em leitura quanto em vivências em suas viagens. Está dividido em 62 artigos curtos, em que a autora faz reflexões sobre a presença da mulher e sua importância em todas as épocas e lugares. Na parte 1, fala sobre as diferenças entre o Velho e Novo Mundo, Europa e colônia inglesa e as raízes da emancipação da mulher, destacando o atraso do Brasil, onde as mulheres devem apenas aprender a servir. Na parte 2 até a parte 5, segue pela antiguidade egípcia, persa e seus grandes conquistadores. Argumenta que também a mulher sente, tem inteligência e prerrogativas dadas pelo Criador, mas por causa da força física, o homem arrogou para si submeter a inteligência da mulher para que permanecesse inculta para ser mais fácil submetê-la. Da Grécia, onde filósofos destilavam sabedoria e cultura, destacaram-se mulheres no campo do pensamento associadas ao trabalho do espírito. Já o Império Romano, que não soube ministrar à mulher a educação conveniente, nem um lugar social de destaque, não gerou boas referências do intelecto feminino. A educação da mulher sempre tem influência sobre o desenvolvimento material e moral dos povos e é indicativo de progresso. O degradante tratamento dado às mulheres por povos bárbaros, povos selvagens da América e Oceania, não são piores que na Idade Média se dava à educação feminina. Mesmo a Renascença trouxe pouca mudança neste contexto. Partes 6 e 7, a autora distingue a Alemanha, que possui leis que concederam à mulher privilégios reais baseados na educação sólida desse povo. Segundo ela, a lei alemã dota ao homem e à mulher uma igualdade no casamento, facilitando o divórcio. É na Alemanha que a autora vê o verdadeiro tipo do espírito de família, no respeito cristão devotado aos pais, filhos, velhos, por causa de uma educação de elevados princípios morais cristãos. Da parte 8 a 13, traz suas impressões sobre a educação que as mulheres recebem na Grã-Bretanha e na Inglaterra, atribuindo à influência da educação da mulher o engrandecimento daquelas sociedades, advertindo que ilustrados da época como Rousseau, Voltaire e Montesquieu dedicam pouca consideração à inteligência feminina, sendo na França comum a inferiorização das mulheres. Aqui a autora aduz que para a mulher não se desvirtuar, precisa ser dada uma educação nos parâmetros morais religiosos. De ao sexo uma educação religiosamente moral, desvie dele todos os perniciosos exemplos que tendem a corromper, desde a infância, o espírito em vez de formá-lo à virtude, adornem a inteligência de úteis conhecimentos e a mulher será não somente o que ela deve ser, o modelo da família, mas ainda saberá conservar a dignidade em qualquer posição em que porventura a sorte a colocar. Se bem dirigida, a instrução pode gerar melhores indivíduos, por isso a autora coloca que a educação deve ser aperfeiçoada. Nas partes 14 a 18, fala sobre a educação da mulher nos Estados Unidos. Do seu status de companheira do homem, uma amiga para seu marido. Exalta a autora do livro A Cabana de Pai Tomás, que trata de abolicionismo americano, com quem parece concordar sobre o tema. Contrapõe ao Brasil quanto ao atraso no progresso da educação para as mulheres, que carece de estímulos sociais, tentando interessar os progressistas a esta discussão.
Nas partes 19 a 23 coloca-se quanto à ineficiente educação de sua época dada às mulheres brasileiras. Conforme a autora diz, as mulheres que os homens da civilização denominam brasileiras, isto é, as mulheres não indígenas que nascem de famílias livres, ou aquelas que a bondade dos pais resgata, na pia batismal, do triste selo da escravidão. Os intelectuais da época que se ocuparam de falar das mulheres brasileiras não podiam ainda ser encontrados entre os escritores nacionais. Assim, a autora recorre a viajantes estrangeiros para conseguir um estudo de sua história desde a colonização por Portugal. Sob seu ponto de vista, a colônia portuguesa foi prejudicada pelos objetivos do colonizador. O Brasil recebeu de sua metrópole tudo o que lá havia menos capaz de desenvolver o espírito. Critica a colônia portuguesa em comparação com a da América do Norte. E considera que se nem aos homens era possível ministrar educação na colônia, imagine como poderiam as mulheres receberem educação que ultrapassasse as habilidades necessárias para cuidados domésticos e trabalhos manuais. Nas partes 24 e 25, critica a falta de escolas nos primeiros séculos de formação da colônia e a pouca instrução religiosa que era perniciosa. Nada das ciências e filosofia fazia parte dos estudos condicionados à época. As escolas de ensino primário tinham antes o aspecto de casas penitenciárias do que de casas de educação. Nízia Floresta discorda ferrenhamente da forma dos castigos cruéis dados nos educandários e pelos próprios pais, como modo de corrigir e educar. Ela repreende o método da palmatória e da vara, adotados como o melhor incentivo para o desenvolvimento da inteligência. Na parte 26 ao 35, ela coloca que a ignorância é forma de controle social, que a mulher deve cultivar dotes do espírito, que não é faculdade apenas do homem a inteligência e que ser fisicamente mais fraca não interfere nas dádivas do aprendizado. Quando da vinda da família real para o Brasil, alguns melhoramentos surgem na educação, sempre negando às mulheres oportunidades de instrução formal. Para a autora, todos os exemplos de uma educação feminina deficiente demonstram que povos que desprezam a educação da mulher ficam inertes aos melhoramentos da sociedade. Acusa o Estado de admitir nas escolas régias professores inábeis e protegidos pelos dirigentes. Mesmo com a independência, as medidas educativas pelo governo evoluíram pouco. Sem fiscalização, as instituições particulares eram rigorosas numa educação antiquada e pouco efetiva. Da parte 36 a 39, a autora apresenta quantitativos de estudantes femininas dos educandários públicos primários do país em 1852, que dos 55.500 alunos matriculados, somente 8.443 são meninas. Dentre muitos problemas, enumera a desqualificação dos educadores, confusões nos conteúdos, evasão escolar e muitos outros problemas que perfazem a estrutura educacional da época. Para a autora, a necessidade de reforma era essencial para uma boa educação geral a todos. Além disso, o ensino secundário era vedado às meninas. Na parte 40 até a 43, ela trata da emulação das classes como forma de educar pela competição ou imitação de indivíduos de uma classe social e faz alertas sobre meninas educadas por mães e preceptoras. Na opinião da autora, as mães brasileiras pouca condição têm de educar suas filhas e as preceptoras não as podem proteger do mundo e das influências nocivas dele. Por isso, a autora constata que colégios públicos não são capazes de educar boas moças de família e que talvez educandários particulares com diretoras com as qualidades de protetoras poderiam fazê-lo. Assim ela diz: ali, ao menos, a menina gozará de duas vantagens: há de seguir os estudos em horas para isso reguladas e há de não se achar tão em contato com os escravos, cláusula essencialmente necessária para o bom resultado da educação. A autora então destaca como é nocivo o aleitamento das crianças ficar por conta das escravizadas. Estas mulheres, que sofriam todo o tipo de abusos e humilhações pela condição imposta pelos senhores, eram também obrigadas a amamentar. As crianças já cresciam forçando outro ser humano a obedecer às suas vontades por causa de um capricho. Nízia Floresta também acredita que a criança aprende nesta fase.
Essas relações são criticadas veementemente pela autora, que relata a revolta com que vê o tratamento dado às amas negras, que criam os bebês de seus senhores até que estes cresçam, para reproduzirem o mesmo tratamento ingrato dos escravagistas, tratando-as com crueldade e ingratidão. Essa proximidade com os escravizados produzia, no entendimento da autora, indivíduos pervertidos, com hábitos depravados, que era regularmente a conduta dos negros entregues ao barbarismo de sua condição. No capítulo 44 ao 50, Nise exalta a educação dada aos jovens de países da Europa e Estados Unidos. Lamenta o fato de enaltecerem a aparência física das jovens em detrimento de sua educação e conhecimento. Exorta para que as mães orientem as filhas para o trabalho e não fiquem ociosas e fúteis demais, e evitem a severidade com os escravos, a quem só se deu oportunidade de serem brutalizados. Assim ela deixa uma mensagem aos mais jovens. É tempo de fazer sentir a nossa mocidade que, por entre esses infelizes, a quem se oprime de trabalho e de maus tratos, negando-se-lhes até a liberdade de refletir, existem mães, filhos, irmãos, etc., que sofrem em silêncio sem outra defesa mais que suas lágrimas, sem outra garantia que a cega obediência, sem outra vingança que a sua muda oração a Deus. Dos 50 ao 57, explica as vantagens de ocupar a mente e o corpo das mulheres, tornando-as fortes física e espiritualmente. Nas nações que usa de exemplo, sempre encontra casos promissores de atividades que elevam a moral dessas mulheres, mesmo as de classes abastadas. Também fala das mulheres pobres, que pouco pensam no amanhã, pouco fazem para mudar suas condições ou ostentam o que não possuem. A humildade deve ser um bom guia para evitar vícios e arrogância além da deturpação dos valores morais cristãos. A autora ama, com religioso entusiasmo, a pátria e escreve em favor de todas as mulheres brasileiras. Exalta a ideia de progresso, trabalho para todos e não chega a exigir igualdade para as mulheres, mas sonha com um país onde as mulheres possam se inserir na classe trabalhadora, onde não haveria a mancha imoral da escravidão. Profundamente afeta a educação religiosa da mulher, que eleva sua condição. Diz que sem a religião não há qualidades femininas que se sustentem. É a religião que fortifica e realça as qualidades femininas. É ela, ainda, que sustenta e consola todo o indivíduo. Ela censura os clérigos, pois não ensinam a mocidade com a devida seriedade e muitos se entregam a prazeres levianos, esquecendo seus votos. A parte 58 até a 61 é dedicada aos povos indígenas e às cruéis circunstâncias que o colonizador trouxe para esta civilização, exaltando que a espontaneidade dos índios indica que podem ser moralmente superiores que os seus colonizadores. A parte 62 dedica a exortar aos pais que deem educação às filhas. Assim Nísia Floresta diz: educai vossas filhas nos sólidos princípios da moral, baseada no perfeito conhecimento de nossa santa religião, no exemplo de vossas virtudes, quer domésticas, quer cívicas, que a mulher não foi criada para ser a boneca dos salões, mas ao educá-las, eleva a qualidade da nação. Opúsculo Humanitário é uma obra pioneira da busca dos direitos das mulheres. Importante para a literatura feminina brasileira e um importante documento para a compreensão da história da educação no país. Este resumo crítico não deve substituir sua leitura do livro. As muitas nuances de estilo da escrita e as impressões do leitor são imprescindíveis para a compreensão da obra. Inscreva-se e siga o canal para conhecer mais sobre literatura e sobre livros importantes. Ative o sininho para receber notificações. Até mais!